Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai estudar derivada de ordem superior. Vai ser um assunto bem tranquilo, bem curtinho, mas que vai ser aplicado mais para frente, então a gente precisa saber dessa possibilidade de derivar mais de uma vez. Então vamos começar aqui com um exemplo. f de x igual a x à quarta menos 2x ao cubo mais 3x. O que a gente vai fazer com essa função f? A gente vai calcular sua derivada, depois disso vai pegar o resultado e derivar novamente, depois disso derivar mais uma terceira vez, e depois disso derivar uma quarta vez. É possível fazer isso? A gente pode ficar derivando sucessivamente? Note que a gente pode, né? Porque a gente tem essa função f, e o que a gente pode fazer com uma função? Obter a função derivada dessa função f. Uma vez que a gente tem essa função f', é uma outra função. O que a gente pode fazer com essa função? Derivar ela. Aqui a gente tem uma outra função, a gente poderia até dar um nome para ela, a gente poderia chamar de g de x, por exemplo, tudo isso. E o que a gente pode fazer com essa função g? Derivar novamente. A gente pode fazer isso sucessivamente, várias vezes, derivando uma função e daí obtendo uma outra, e assim infinitamente. Mais para frente a gente vai ver que tem casos em que a gente não pode derivar para sempre, mas algumas funções a gente pode derivar várias vezes mesmo. O objetivo dessa aula é praticamente entender que isso é uma possibilidade e entender também algumas notações para isso. Mas vamos começar aqui com esse exemplo mesmo e calcular esses resultados. Vamos começar com f' de x, daí é a derivada normal que a gente está acostumado. Para derivar isso aqui, vamos começar derivando o x à quarta, regra do tombo, vai ficar 4x ao cubo, menos. Daí derivar isso aqui, o 2 sai para fora, regra do tombo, o 3 cai multiplicando, então vai ficar 6x, expoente diminui em 1, e daí a derivada do 3x vai ser simplesmente o 3. Então vamos colocar mais 3. Uma vez que a gente obteve a primeira derivada, a gente pode obter a segunda derivada. Pega esse resultado aqui e deriva novamente. Eu já vou adiantar aqui a notação. Ao invés de ficar utilizando parênteses um dentro do outro, a gente simplesmente escreve f duas linhas de x igual, e daí para encontrar esse resultado a gente deriva a primeira derivada. A gente tem aqui a função que é a primeira derivada, vamos derivar ela. Cai o 3 pela regra do tombo, então vai ficar vezes 4 vai dar 12, o expoente diminui em 1. Daí a derivada do 6x², o 2 cai multiplicando, então vai ficar menos 12x, já que o expoente do x diminui em 1. E daí a gente deriva o 3, vai dar 0, nem precisamos continuar aqui. Então com isso a gente derivou a primeira derivada, a gente pode pegar o resultado disso aqui e derivar novamente. Ao invés de ficar escrevendo cheio de parênteses, a gente pode escrever f 3 linhas de x igual, e daí derivar isso aqui. Regra do tombo, o 2 cai multiplicando, vai ficar 24x, e daí derivar o menos 12x vai dar menos 12. Obtemos o resultado de derivar a função f 3 vezes, obtemos essa outra função, que é a terceira derivada de f. O que a gente pode fazer com ela? Pegar e derivar novamente. A gente até poderia colocar aqui 4 linhas, mas começa a ficar muita coisa aqui em cima. Normalmente a gente já começa a colocar realmente o 4, para não precisar contar quantos tracinhos. O usual é colocar essas linhas até a terceira derivada. Depois, a partir da quarta, o mais usual é colocar número. Mas não é que estaria errado, você poderia colocar aqui 4 tracinhos para representar a quarta derivada. Assim como você poderia também colocar aqui entre parênteses o 3 para representar que você derivou 3 vezes, aqui colocar entre parênteses o 2 para representar que você derivou 2 vezes. Também poderia, mas não é usual. Então vamos calcular aqui, o que a gente está fazendo é derivando a terceira derivada. Para derivar isso aqui, o resultado do 12 vai dar 0, a derivada do 24x vai dar 24. Então aqui é mais para mostrar que é possível derivar várias vezes. Se a gente quisesse, a gente poderia derivar novamente, daí a derivada ficaria zero, a derivada de uma constante. A gente pode derivar o zero também, porque o zero também é constante, daria zero novamente e assim por diante. Ou seja, todas as próximas derivadas de ordem superior seriam iguais a zero. Vamos ver aqui embaixo só o que a gente falou sobre notação. A gente falou sobre essa notação aqui adicionando linhas, né? Então f duas linhas, f três linhas. A princípio eu poderia colocar f 4 linhas, mas daí o mais normal é colocar assim entre parênteses lá em cima um 4. E assim por diante, a gente poderia colocar f entre parênteses 5 se a gente estivesse derivando novamente e continua. Uma outra anotação que aparece, uma anotação de Leibniz, é dessa forma aqui.
Isso aqui a gente já viu, é a derivada de f com relação a x. É exatamente igual ao f'. A gente poderia escrever aqui embaixo, df dx. Isso aqui é uma função, e daí, numa função, a gente pode aplicar a derivada. Ou seja, a gente faz o d dx em uma função. Assim como a gente fez aqui, ó, d dx na função f, a gente põe d dx na função df dx. Mas ao invés de escrever dessa forma aqui, a gente escreve dessa forma aqui. Coloca d2f dx2, que seria exatamente a mesma coisa que o f duas linhas. E daí o resultado disso aqui dá uma função. O que a gente pode fazer com essa função? Derivar novamente. Daí a notação para a terceira derivada ficaria d3f dx3, que seria exatamente esse f três linhas. E isso continua. A gente poderia calcular a quarta derivada, ficaria d4f dx a quarta. Isso é só uma notação. A gente poderia continuar para derivando 5 vezes, 6 vezes e assim por diante. O que é importante você notar? Isso aqui não é um x quadrado, isso aqui não é um x ao cubo, um x à quarta. É uma notação para a derivada. Tudo isso aqui, ó, d2, dx2 é uma notação para que a gente está derivando duas vezes a função f. Isso aqui, d3, dx3, tudo isso aqui é uma notação porque a gente está derivando 3 vezes a função f. É exatamente a mesma coisa se a gente escrevesse dessa forma aqui, f três linhas. E eu já venho utilizando um certo vocabulário aqui no meio dessa aula, mas vamos deixar bem claro o que a gente fala. A gente fala que esse f com esse nzinho em cima, entre parênteses, a gente pode falar que é a enésima derivada de f, ou então a gente também pode falar que é a derivada de enésima ordem de f. Por exemplo, isso aqui é a segunda derivada de f, ou então eu posso falar que é a derivada de segunda ordem de f. Isso aqui é a terceira derivada de f, ou então a derivada de terceira ordem de f, e assim por diante. Então é só isso essa aula mesmo, só para vocês verem que dá para derivar várias vezes, e daí a notação envolvida nesse processo. E daí isso vai ser útil mais para frente. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma da TAC? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.